Este é o seu tempo missionário começando neste momento. Nesta fase da segunda viagem missionária de Paulo, a atenção se concentra em Atenas, próximo destino de Paulo depois de Bereia. A presença da equipe em Bereia foi marcada por uma conversão em massa. Os bereanos, como nós falamos, continuam desafiando crentes hoje com seu espírito de dedicação e amor à palavra de Deus. Infelizmente, a festa de comemoração da conversão em massa termina assim que os incrédulos e agressores de Tessalônica chegam ali em Bereia. Eles ouviram que os bereanos, diferente deles, receberam com prazer a palavra de Deus. Podemos dizer que os tessalonicenses sentiram ciúmes do evangelho. Os incrédulos de Tessalonicenses, eles sentiram ciúmes da palavra de Deus. Ao chegar em Bereia, eles provocaram tumultos na esperança de ver os bereanos rejeitando a pregação. Quando os convertidos daquela região presenciaram esse cenário, tiraram Paulo da cidade, e é provável que Lucas estivesse com ele. Silas e Timóteo ficaram ali em Bereia, pelo que a narrativa nos conta. Os novos convertidos levaram os dois para Atenas. A distância de Bereia para Atenas não é pouca, e isso nos mostra o espírito de humildade e também de ajuda e de prontidão que os irmãos ali que se converteram ali em Bereia tinham, porque eles acompanharam a Paulo e Lucas até Atenas. Então, não era uma distância pouca, era uma distância grande, mas os crentes ali se comprometeram a acompanhar Paulo e Silas, e podendo voltar assim que tivessem a certeza de que ele estava seguro. O versículo 15 de Atos capítulo 17, diz que quando a equipe que acompanhou Paulo voltou para Bereia, trouxe o recado para que Timóteo e Silas fossem encontrar Paulo em Atenas o mais rápido possível. Então, é nessa parte onde nós paramos, onde nós falamos, quando Paulo deixa ali Bereia por causa da perseguição. E o ministério de Paulo, como todos sabem, foi marcado por perseguições. Logo bem no começo ali do seu ministério entre os gentios, nós vemos perseguições acompanhando o seu ministério. Mas mesmo assim, eles não desistiram e, pelo contrário, Paulo sempre observou as perseguições como sendo oportunidade para continuar servindo ao Senhor. E isso deve nos desafiar para que próximas vezes que ver os sofrimentos, ou então desafios ou provações, que víssemos diferentes, que olhássemos para essas dificuldades ou esses obstáculos como sendo oportunidade para continuarmos, ou então combustível ali para prosseguirmos na proclamação da palavra de Deus. E hoje, continuando falando sobre a estadia de Paulo e sua equipe em Atenas, hoje a nossa mensagem, o nosso estudo se concentra ali em Atenas. Como disse no início, nós vemos ali Paulo deixando Bereia, indo para Atenas, e nós queremos aqui falar sobre o tempo deles ali em Atenas, o que aconteceu, como que o seu ministério fluiu ali em Atenas. A narrativa diz que Paulo, ao chegar em Atenas, ficou esperando pelos seus colegas, mas ele não ficou sentado. A Bíblia nos diz que enquanto os esperava, ele saiu para fazer um turismo pela cidade. Geralmente quem visita a Europa, principalmente a Grécia,
Todos voltam fascinados com as grandes construções. Na verdade, o sonho da maioria das pessoas é visitar a Europa, desfrutar das suas maravilhas e voltar com a sensação de ter realizado o sonho. Paulo, ao visitar Atenas, a capital da Grécia, voltou para casa chorando, decepcionado e com o espírito revoltado com a idolatria daquela cidade. Paulo notou que muitas pessoas, Paulo notou o que muitas pessoas, o que talvez eu também não notaria, mas que sou desafiado a prestar atenção. Paulo notou que muitas pessoas não notam ao visitar um lugar. Essa estadia de Paulo em Atenas nos ensina que o crente, ao visitar um lugar, deve se maravilhar com a beleza da cidade, porém tem que notar ainda mais a vida espiritual deste lugar. Ele tem que se permitir ser usado por Deus para olhar para a parte espiritual deste lugar. Jesus, ao olhar para a multidão, a Bíblia nos diz que ele viu algo que muitos discípulos ali não viram, que os seus discípulos não viram, nenhuma pessoa tinha notado isso. A Bíblia diz que Jesus notou a pobreza espiritual daquela multidão, que caminhava como ovelhas sem pastor, e teve compaixão. Não foi diferente com Paulo, o missionário. Ele notou a necessidade que os atenienses tinham de Deus verdadeiros. Ao fazer o turismo pela cidade, ao turistar pela cidade, Paulo notou que aquela cidade estava morta espiritualmente, precisava urgentemente de Deus, precisava urgentemente de Cristo. Só um incrédulo é quem pode visitar esses lugares e não sentir nada. Uma pessoa que não tem Deus, quando ele vai para um lugar, o objetivo é visitar e voltar, mas nunca olha para esses lugares no seu lado espiritual, a necessidade que essas cidades têm por um Deus verdadeiro. Nesta época, há relatos de que quando Paulo foi para Atenas, naquela época em que ele visitou, os relatos apontam, falam que Atenas passava por um período de declínio, mas mesmo assim ainda guardava ali o mérito de ser a cidade, centro da intelectualidade e também centro ali da preservação cultural. A cidade possuía uma universidade e alguns dizem que ali havia muitas construções famosas e ainda mais os relatos apontam de que ali que Atenas já teve sua época, seu auge de maravilhas, mas que aos poucos ia ali desaparecendo. Mas mesmo assim, na época de Paulo, a cidade ainda guardava algumas maravilhas no que diz respeito às suas construções, seus edifícios, e ali como berço da intelectualidade. Então ali na época de Paulo essas coisas ainda tinham, mas já houve épocas que essas coisas eram mais comuns, eram mais vistas, mas por causa da depravação humana essas coisas iam desaparecendo. Apesar das construções e universidades renomadas, a cidade, como Paulo nos fala, a cidade havia se entregado a um tipo de paganismo e idolatria. Por ser uma cidade que sempre buscava por algo novo, novidades, como nos fala ali em Atos capítulos 17 e 21, todo tipo de idolatria foi abraçado pelos atenienses. Isso é uma tristeza. Uma cidade, segundo o versículo 21, diz que a cidade se concentrava em ouvir ou então ensinar as novidades que passavam pela cidade. Então era uma cidade, Atenas era uma cidade que se ocupava em ouvir o que entrava pela cidade, quais são as notícias, quais são as novidades de hoje em dia. E então, por causa disso,
Atenas se tornou um país idólatra, começou a abraçar todo tipo de ideia e, infelizmente, há um comentário feito sobre Atenas que diz que ali em Atenas era mais fácil achar um Deus, era mais fácil achar um Deus do que um homem. Então essa era a realidade de Atenas. Era mais fácil achar alguma representação de um Deus do que um ser humano. Só para mostrar a tamanha depravação desta cidade. A idolatria se manifesta, hoje podemos dizer que a idolatria se manifesta em diferentes ramificações. Por exemplo, a idolatria da época do Lúcifer era o poder, o desejo de ser igual a Deus. Na época de Adão, era ainda a mesma idolatria, ser como Deus. E na época de Noé, foi a imoralidade. Na época dos filhos dele, os moradores da terra construíram uma torre com o objetivo de fazer seu nome conhecido. Era a idolatria da fama. Então a idolatria deles, na época dos pais de Abraão, a idolatria dos pais de Abraão, podemos assim dizer, era os deuses representados por objetos. Essa era a idolatria dominante. E com o tempo, o mesmo pecado de idolatria vai mudando de cor, assim como o camaleão. Com o tempo, a idolatria vai se mostrando em diferentes formas, mas o pecado ainda é o mesmo. A idolatria de hoje é o poder. A idolatria de hoje é a influência. A idolatria de hoje é a adoração ao corpo. A idolatria de hoje é o reconhecimento. E a lista continua. E podemos dizer também que alguns países hoje são alvo de admiração pela sua tecnologia, pela sua arquitetura, pelos seus prédios, suas construções, suas projeções, pela sua tecnologia. E essas cidades, para quem visita essas cidades, ele fica de boca aberta. Mas a triste notícia é que ninguém olha para o seu lado espiritual. A pobreza espiritual, ninguém nota a pobreza espiritual destes países. Mas quando Paulo visita Atenas, ele ficou maravilhado com as construções, porém, olhando para o lado espiritual, ele ficou decepcionado, isso mexeu com ele. Ele viu que o país, que a cidade precisava de um Deus. Então, é essa atitude que nós precisamos ter quando nós visitamos uma cidade, quando nós visitamos um lugar. Devemos apreciar as coisas que nesse lugar há, porém devemos olhar para o lado espiritual. Como que esse lugar vive, como que esse lugar se encontra diante de Deus. Qual é o relacionamento com Deus? É isso que Paulo presenciou ali em Atenas. No versículo 17, eu coloquei como título: quem tem uma visão, tem uma missão. Creio que este ditado é conhecido por muitos. Quem tem uma visão, tem uma missão. Para dizer que se a pessoa notou um problema, a mesma se torna responsável pela sua solução. Ele tem que providenciar a solução do problema. É o que significa esse ditado. Quem tem uma visão, tem uma missão. Eu diria que esse ditado se torna verdade se o poder de mudar estiver ao meu alcance. Existem coisas que o seu poder para mudar não reside numa pessoa apenas. Às vezes, a pessoa responsável pela mudança é o presidente, é o governador do país e etc. Mesmo assim, o ditado se aplica para nós também. Podemos aplicar esse ditado para nós. Apesar de que algumas situações esse ditado não se aplica, como eu acabei de aqui mencionar algumas situações. Muitas pessoas, já que nós dissemos que se aplica para nós, muitas pessoas oram pela causa missionária, mas se negam que eles e os seus filhos vão para a obra missionária. É mais fácil orar: Senhor, envia mais obreiros,
E quando Deus nos chama, nós mostramos resistência. Outras pessoas ainda oram pela mudança, mas não aceitam iniciar essa mudança dentro da sua vida, dentro da sua casa. Em geral, o outro é quem deve mudar, e eu não. O outro tem a solução e eu não. Assim vive o mundo. E podemos dizer que assim também vive a igreja. Oramos, mas não nos permitimos ser a resposta das nossas orações. Oramos a favor de uma coisa, oramos a favor de mudança, mas sempre na esperança de esperar que o outro mude e não eu. Diferente de Paulo. Quando Paulo visitou Atenas, irmãos, quando Paulo visita Atenas, ele voltou para casa triste por notar a pobreza espiritual daquele povo. De seguida, ele tomou uma medida. Ele decidiu que ele mesmo seria a resposta de Deus para tirar a cegueira espiritual daquele povo. Ele seria o canal para a luz de Cristo brilhar naquela cidade. Por isso, o versículo 17 diz: dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Versículo 17. Nós vemos aqui que Paulo, no versículo 16, ele faz uma visita na cidade, ele passeia pela cidade, ele nota a pobreza espiritual, ele vê que o povo está longe de Deus verdadeiro, o povo buscava tudo que se chamava Deus, mas não o Deus verdadeiro. Então, o próprio Paulo, ele vê que ele poderia ser uma resposta nas mãos de Deus, poderia ser ali um instrumento nas mãos de Deus para trazer a salvação, trazer a luz para aquele povo. Quando nós lemos os evangelhos, nós nos lembramos, há uma narrativa onde o autor aos evangelhos, não me lembro dos evangelhos, mas creio que seja Lucas, onde diz que Jesus mudou de residência, saiu ali de Nazaré e foi para Galileia dos gentios. E o versículo diz que a Galileia dos gentios, aquelas pessoas que viviam na escuridão, agora eles viram a luz. Isso é uma citação de Isaías. E diz que o povo que vivia na cegueira agora viu a luz. E nós vemos aqui Paulo trazendo a luz para a cidade de Atenas, uma cidade que vivia na escuridão do pecado, uma cidade que vivia entregue à idolatria. O próprio Paulo se deixa ser usado por Deus para trazer a mensagem da salvação para aquele povo. Paulo bem poderia apresentar desculpas como: eu não sou daqui, que eles vão para o inferno. Eu estou esperando para meus colegas, não tenho tempo para apresentar Jesus, o que pode mudar suas vidas. Ele poderia apresentar desculpas como: eu vou orar por missionários para esta cidade. Quem sabe um dia passará um missionário por aqui. Enfim, o problema é deles. Paulo poderia apresentar todas desculpas diante de Deus, mas ele não fez isso. Paulo reconheceu que a resposta para aquele povo estava consigo mesmo. Paulo sabia que o que aquele povo precisava era do evangelho e que este evangelho seria pregado por ele. Paulo não apresentou desculpas, mas ele apresentou a verdade sobre Cristo. Quando nós orarmos por uma solução, devemos nos permitir sermos usados por Deus como seu instrumento. Devemos nos permitir sermos a resposta, assim como Paulo, Isaías e outros servos de Deus, quando eles foram comissionados, quando foi-lhes mostrado a necessidade e eles viram suas vidas como a resposta do mundo espiritualmente morto. Paulo inicia ali a sua evangelização na praça pública. Ele tem contato com judeus, gentios, qualquer pessoa da cidade, estrangeiros ou nativos. Ele prega o evangelho para todos eles. Em Atenas, a Bíblia nos fala que em Atenas era comum ver pessoas na rua.
o dia a dia das pessoas era ficar antenado pelas novidades, como nos fala o versículo 21. Então as pessoas, era comum encontrar pessoas na rua e buscando pelas novidades que haviam chegado. As pessoas não queriam perder nada novo que passasse pela cidade. Então Paulo viu que ali seria uma grande oportunidade para pregar-lhes o evangelho. Esse é o tempo de Paulo ali em Atenas. E o versículo 18, versículo 20, Paulo ele se depara com os filósofos da cidade. Ao apresentar as verdades do Evangelho de Cristo para a cidade, houve ali divisão de pessoas. Outros aceitavam e outros não. Os que não aceitavam a mensagem eram os que se consideravam donos da verdade. Eram correntes filosóficas chamados epicureus e estoicos, como o versículo 18, ali 20 nos fala. Eu queria falar um pouco sobre essas correntes filosóficas, por exemplo, epicureus. Essa corrente filosófica fundada por Epicuro, ali nos anos 342 a 270 a.C., essa corrente buscava a verdade por meio das experiências pessoais, não do raciocínio. Então, eles criam a crença deles era o seguinte: eles eram pessoas existencialistas. Pessoas existencialistas, normalmente, eles se importam com o hoje e agora. Vamos viver hoje e amanhã não existe. Então, tudo que você aproveitar hoje, que traz alegria, que traz prazer para hoje, então ele dizia, aproveite. Então, os epicureus eram, além de serem existencialistas, eram também materialistas e ateus. O seu objetivo na vida era sentir prazer e nada de sentir dor. Então, para eles, quanto mais sentir prazer, melhor ainda. Então, se você pudesse evitar a dor, então evite o máximo possível. Eles defendiam assim, que ninguém nasceu para sofrer. Então, não sofra, não aceite sofrer, mas aceite sempre ser levado pelos prazeres. E eles também criam que o verdadeiro epicureu, eles criam que eles precisavam desfrutar a vida mantendo equilíbrio sem, no entanto, deixar de buscar o prazer como um alvo último. Então, para eles, o objetivo da existência da vida era a busca pelo prazer. Esses são epicureus. Enquanto que os estoicos, havia ali uma divisão. Epicureus seguiam uma linhagem e os estoicos também, eles seguiam uma linhagem, uma crença diferente. O seu fundador, Zenão de Cício, ali nos anos 340 a 265 a.C., e a sua crença, eles criam a existência de um Deus mundial. A natureza para eles é o próprio Deus. Deus se encontra em cada coisa que existe na natureza. Ele vai dizer, esse celular é Deus, Deus está no celular, Deus está no fone do ouvido, Deus está nas plantas, Deus está nas nuvens. Tudo que se vê no mundo é Deus. Então dizia, o mundo em si mesmo era o próprio Deus. Tudo que se encontra no mundo. E os estoicos, eles eram panteístas e ensinavam o domínio próprio e a disciplina. Diferente dos epicureus. Enquanto os estoicos ali viam o mundo como sendo o próprio Deus, os epicureus eles iam atrás do prazer. Os estoicos eram contra o epicurismo, ao defender que o prazer era bom, não era bom, e a dor também não era má. Então, os estoicos entendiam que o prazer não era bom, eles entenderam que o prazer não era bom, sempre buscar o prazer, não era viável, e também entendia que a dor também não era má. Sentir a dor não era algo do outro mundo, sentir a dor. Então, para os estoicos, as coisas mais valiosas na vida é buscar sua própria razão e ser autossuficiente sem se deixar abalar pelos sentimentos interiores e as circunstâncias exteriores.
Então, defendia que o ser humano não precisa de ajuda de Deus. Eles pioravam nessa situação. Eles defendiam que o ser humano não precisa de ajuda de Deus, para o Deus da Bíblia. Eles entendiam que o ser humano não precisa da ajuda de Deus. Eles não liam a Bíblia. Eles precisavam, aqui está um campo aberto para o evangelismo, porque afinal de contas, um mundo sem Cristo, ali se torna o alvo do campo missionário. Então, conclusão para essas duas correntes filosóficas. O Epicureu dizia, aproveita a vida, enquanto que o estoico dizia, aguenta a vida. E os relatos afirmam que os fundadores dessas correntes filosóficas cometeram suicídio. Então, com certeza, eles viram que eles estavam perdidos. O que eles procuravam, o que eles necessitavam era de um Deus. E eles, por não terem encontrado esse Deus, não encontraram satisfação nesta vida. A vida, irmãos, sem Cristo não faz sentido. A vida sem Cristo é uma vida vazia, é uma vida sem que não tem nenhum valor. Por isso que nós precisamos de Cristo urgentemente. Eu quero parar por aqui, mas eu gostaria de dizer que essa foi uma situação que Paulo notou ali em Atenas. Um mundo vazio, um mundo sem Deus. E até hoje permanecem pessoas sem Deus, sem Cristo no mundo e que caminham, são guiados pelas novidades, são guiados pessoas que não têm uma base, não têm uma crença, são facilmente levados por ventos de ensinos. São pessoas que não têm firmamento e eles precisam urgentemente de Cristo. E a pergunta é, qual é a nossa reação? Nós oramos para que Deus envie outros missionários ou oramos para que nós mesmos sejamos a resposta das nossas orações? O meu conselho é, sejamos a resposta das nossas orações e nunca esperar por uma outra pessoa ser a resposta das nossas orações. Que Deus nos abençoe.